Sejam bem-vindos a mais um programa, o Guenei Bisneto, no seu canal 15, o canal da gente. Eu quero informá-los que esse é o último programa do ano de 2015 e logo depois da exibição entraremos com as reprises, não só do ano de 2015, mas de anos anteriores, para que você, através desse flashback, possa curtir bastante as suas férias. E nada melhor do que terminar o programa num veículo de comunicação, com um jornalista, com um advogado, com outro jornalista e falar sobre liberdade de expressão, um assunto que está tão em voga no momento, ou melhor, nunca saiu de moda falar sobre liberdade de expressão, mas creio eu que no momento atual, em relação ao que a gente tem visto, a liberdade de expressão está sendo muito discutida. Então eu dou boas-vindas ao Dr. Hudson Valpiano, que é advogado. Seja bem-vindo, Hudson. É um enorme prazer estar aqui. Muito obrigado. E ao meu amigo Maurício Ricardo Quirino, que é jornalista e criador do charges.com.br. É claro, Ô, produção! Senão você vai mandar para um site de cobrança norte-americano, tem nada. Olha, então tá aí escrito charges.com.br. Sempre um prazer estar com você. Obrigado. Velho companheiro de batalha, né? Nossa, desde ali da Praça Clarimundo Carneiro. Opa, que era do linotipo. Que estourava a camisa da gente. Saía faísca. Quem é jornalista sabe o que é isso. Olha, a primeira pergunta que eu quero para vocês, para depois a gente desenvolver o raciocínio. Há limite para a liberdade de expressão? Porque eu quero, com essa pergunta, ela fica difícil de ser respondida, porque a partir do momento que a gente coloca o limite na pergunta e o limite, já não tem liberdade, né? Você quer resposta jurídica? Pode começar com ele, eu tenho minha resposta prática. Por favor, doutor. Bom, antes de mais nada, é bem claro, cabe muito bem aqui a gente dizer que nenhum ordenamento ele é absoluto, nenhuma lei ela é absoluta. Quando a gente fala de liberdade de imprensa e liberdade de expressão, a gente tem que entender que elas têm que conviver com outros princípios, né? O Maurício Ricardo com certeza vai falar um pouco sobre isso aqui, que é o princípio da intimidade. As pessoas têm intimidade, as pessoas têm honra, as pessoas têm a vida privada. Então, com esses três pilares, você tem que entender que tudo que você expressa, tudo que sai na mídia, tudo que você coloca na mídia, de você ou de terceiro, pode ou não sofrer alguma imputação no âmbito civil e no âmbito criminal. Já eu vejo no dia a dia o seguinte, como ele disse, nada é absoluto. Você pega o conceito de intimidade, de vida privada e de privacidade, também junto com isso vem a vontade desesperada de aparecer, a vontade desesperada de ter intimidade invadida, mas só quando interessa, né? Verdade. E o dodói, né? O dodói que não pode falar nada mesmo, porque ele é dodói. E a gente está vivendo uma geração de dodóis. O que é muito complicado quando você está falando de pessoas públicas, porque se você não é uma pessoa pública, a sua realidade é uma. Mas, por exemplo, se a Britney Spears nos Estados Unidos fosse processar, cada um fez piada com ela na fase da loucura dela. Ela ia fazer só isso. Ela ia só fazer só isso. Então, assim, para mim o limite, a pergunta tem limite para a liberdade de expressão? Não. Tem responsabilidades. Quando você assume a liberdade de expressão, que é um direito constitucional previsto seu, você tem que entender também que as pessoas têm pleno direito, mesmo direito que você tem de falar o que você quer, o outro tem o direito de se sentir agredido, atingido, por qualquer razão. Pode ser a coisa às vezes mais estúpida do mundo, mas você pode tomar um processo. Então isso você tem que estar claro. Então uma sociedade esclarecida, educada, é aquela onde a pessoa pública sabe ter o que eu até brinco, falo que é o ouvido de telemarketing, sabe? Aquele que você xinga a pessoa aqui, a pessoa sabe que não está xingando ela é só o coitado operador de telemarketing, então está xingando a operadora de telefonia, não ela, né? Você tem que saber se colocar na terceira pessoa. Aquilo que o Pelé já fazia, o Pelé, entende? O Edson e o Pelé. O Pelé já sabia distinguir que ele não era o Edson, ele era o Pelé. E uma coisa é você sacanear o Pelé, outra coisa o Edson. Doutor Hudson, para a gente terminar essa fala, eu concordo com o Maurício, eu também assumo a resposta dele, que há liberdade de expressão. O que a gente tem que pensar é na responsabilidade. Nós temos que pensar que ela não é absoluta. Mas a partir do momento que você é envolvido com uma segunda pessoa ou que você é um terceiro interessado, todas as imputações legais podem recair nos seus atos. Então, se, por exemplo, eu estiver num país, né, que é o caso da Malala,
que você vai citar aqui com propriedade, naquele tipo de país, nos países árabes, de repente, se você for falar de sexo, e a maneira que você vai falar de sexo, não é isso, Maurício? De repente você vai ter uma imputação no âmbito civil ou no âmbito penal. Eu acho, até ficando no Brasil, para dar um exemplo, se você fala, por exemplo, em racismo e homofobia, né? A gente não precisa ir longe. Você tem liberdade de expressão? Tem, mas se você faz uma piada racista, você desrespeitou uma outra lei, quer dizer, o seu direito terminou o que ele está falando, ele não é absoluto, né? Nós vamos assistir um vídeo, mas eu achei engraçado que o exemplo do Hudson foi lá da Índia. Aí você falou, não vamos trazer para o Brasil, eu vou trazer para Uberlândia. Vamos lá. Porque eu já fui demitido por falar sobre uma festa na minha coluna, que não agradou os diretores do jornal e eu fui demitido. Não é? Isso é o quê? Mordaça. Falta de liberdade de expressão. Exatamente. E onde está escrito que a imprensa ela tem que agradar alguém ou outrem. A imprensa, ela está ali. Aspas, os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores. E eu não digo só a autoria, aquela que a gente reconhece. Você tem direito, tanto no Brasil quanto nos países exteriores, ao anonimato. Não é isso, Maurício? Usar um pseudônimo? Não Usar um pseudônimo? Não, ou anonimato, a fonte. A fonte pode sempre estar anônima. Não, agora, então isso não é liberdade absoluta? Ela é anônima, mas, então assim, é o absoluto da liberdade. No caso específico que ele citou, sim, você tem a liberdade de expressão. Por outro lado, o seu patrão tem a liberdade de demitir desde que ele cumpra os direitos trabalhistas, entendeu? Olha como é uma coisa complexa. Ele pode chegar para você e falar... O que não foi feito, ele pode estar falando para você que é um corte de contenção de despesas. Mas foi isso que ele disse. Mas aí agora colocando a moldura do direito, né, do âmbito legal nisso, ele tem realmente todos os direitos de te demitir, com ou sem justa causa, da maneira que ele achar interessante. Ele vai responder no âmbito trabalhista, mas com certeza, para você, ele vai responder também no âmbito moral, no dano que ele causou à sua moral. E aí ele cerceia a sua liberdade de imprensa. Mas é muito complicado tudo, né? Complexo. É igual assim, você está ali, por exemplo, um colunista social, aí você fala assim, o seu patrocínio é o Café Cajubá. Aí você está lá, por exemplo, só que o Café Cajubá não patrocina o jornal. Mas na sua coluna você fala, olha, ontem estava na festa, eu ganhei esse mimo maravilhoso do Café Cajubá e coloca a foto. O cara vai chegar e falar, pô, pera um pouquinho, você é pago para fazer coluna social. O Café Cajubá tem que anunciar aqui no jornal. Então olha como é que essas coisas são complexas, né? Quer dizer, poxa, não tenho a liberdade de expressão de falar da empresa que é minha amiga, né? Você tem razão nisso, porque você tocou no âmbito comercial. Mas tem tudo o que eu queria dizer era para a gente se preocupar em relação à opinião. Isso, claro. Né? Não marketing, não comercial, mas a opinião, a expressão, seu comentário sobre qualquer coisa. Né? É que tem uma hipocrisia no Brasil de que o jornal é isento. Nos Estados Unidos não tem isso. Normalmente você pega o New York Times, por exemplo, ele se posiciona logo de cara quem que ele está apoiando na campanha política, né, na eleição presidencial. É bem claro, faz editorial, para não ficar naquela de não estão apoiando ninguém e ao mesmo tempo... Então isso é uma certa hipocrisia mesmo, sabe? Existe sim o dono do veículo. A vantagem é que hoje a gente tem a liberdade dos blogs, né? Que você ali você é chefe de você mesmo. E isso não deixa de ser uma vantagem. A desvantagem é que a gente não sabe de onde vem o dinheiro para pagar todos os blogueiros, mas assim, com certeza funciona em termos de liberdade. Olha, o assunto muito bom, o filme que eu ia mostrar, eu acho que dançou, né, produção? Então, eu só vou dizer o seguinte, no próximo bloco a gente continua esse papo descontraído e, modéstia à parte, inteligente, porque todo bom papo é uma musculação do cérebro e a gente vai fazer essa reflexão com você. E eu termino dizendo que Je suis Charlie. Eu volto já com você. Tensions are rising in Iran. The election has ended in controversy. What are you doing? Fighting back! You're gonna get killed! Come on! You have a real weapon and you choose not to use it. Stand up. We are here now. Sir, can you tell me why I'm here? That's what happens to foreign spies caught on Iranian soil. You are a spy.
Bom, nós começamos esse segundo bloco com o filme 118 Dias, com o protagonista Gael Garcia Bernal. Ele faz o papel de um jornalista de 42 anos que foi entrevistar lá em Teherã o Mahmoud Ahmadinejad. Dei conta de falar, hein, Maurício? E aí o cara acabou sendo preso, interrogado e submetido a torturas por 118 longos dias. Isso nos dias atuais, meus amigos. E aí? Um regime totalitário, né? Então, lá em Teherã, a gente falar de liberdade de expressão, o assunto nem começa, né? Eu acho que até é a liberdade em si. Né? Nesse tipo de regime que você tem nos países árabes, principalmente quando você tem qualquer ditador no poder, você vai ter os direitos constitucionais básicos cerceados. O primeiro é a liberdade. Porque a partir do momento que você dá liberdade para as pessoas, você transfere um pouco do seu domínio para eles. Né? Você falou Índia no primeiro bloco, agora nós estamos falando de Teherã. Dos países árabes. Vamos falar da América do Sul. Uhum. A gente tem diálogo com o Nicolás Maduro, na Venezuela? Não. A Dilma tem. A Dilma tem, né? Se você quiser falar na linguagem dele, né? Dele, do Evo Morales, da galera toda. E é difícil de entender, né? Socialismo retrógrado. Agora, quando eu estava vendo isso aí, eu estava pensando, não é no Brasil de hoje, estou pensando no Brasil de amanhã. Eu não vou nem falar o nome da pessoa, porque senão metade não, o Brasil não está desse tamanho, mas acho que 1/4 do público vai desligar a TV. Mas tem um camarada aí, tem um cara aí, que dá declarações do tipo... o erro da ditadura militar foi ter torturado e não ter matado. Mataram 100 bandidos no Carandiru, deviam ter matado 1000. Ou eu preferia ter um filho morto num acidente do que um filho gay, porque se eu tivesse um filho gay, para mim ele estaria morto. E esse cara tem uma legião de seguidores na internet brasileira, ele está sendo aclamado em aeroportos no Brasil inteiro, é um deputado federal do Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro. De mito. Então, é muito fácil um governo desse se instalar quando existe ignorância. Maurício, e isso parte da ignorância. Você não disse, faz parte meu do legislativo. querido, mas eu digo, senhor Jair Bolsonaro, o senhor é um louco. Doutor Eu já Hudson, chamei de coisa pior, né? Apanhei pra caramba. Mas né? ele é um louco, esse homem. Mas mais louco que ele são as pessoas que estão o mitificando, né, Maurício? Você vai ficar horrorizado se você for ver o volume de pessoas. Não, eu vi na internet. É uma coisa... O cara está sendo endeusado. Não consigo entender isso. Bom, mas é liberdade de expressão, né? E eu vou deixar no ar, para a gente voltar no terceiro e último bloco, essa questão do que o Hudson disse e o Maurício Ricardo, da recepção da liberdade de expressão. Porque você tem todo o direito de se magoar, sim, mas eu acho que você tem que saber interpretar a brincadeira. Eu me lembro muito bem do Rafinha Bastos, quando disse que queria comer a Vanessa com bebê e tudo, né? Com bebê e tudo. Qual é a sua opinião a respeito disso? E de que maneira você receberia esta liberdade de expressão? Eu volto em instantes com você. Até já. De volta com você, aqui na descontração do estúdio do canal da gente, com a direção de Rosane Lúcio. Tem muita novidade que vem aí por à frente em 2016. Nós estamos abrindo os nossos braços e na capital federal. Aguardem notícias com a nossa assinatura em Brasília. É isso mesmo. Hudson, Maurício Ricardo, Grupo Icatril, convido vocês a tomarem um café Cajubá e a gente volta em instantes com você para o papo ficar mais gostoso. Café é a bebida do Brasil, Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, Cajubá é a minha paixão. Rende muito mais, o melhor sabor. Aqui tem qualidade com muita tradição. Café tem que ser Cajubá. Esse eu não troco não. Café tem que ser Cajubá. De volta com você, depois do VT do Café Cajubá, o assunto continua sobre liberdade de expressão. Antes da gente falar sobre o Rafinha Bastos e toda aquela polêmica, Maurício,
Eu só queria dizer ao telespectador para procurar a Constituição brasileira, ou jogar no Google, ou ligar para o Dr. Hudson, ou para o seu advogado, mas liberdade de expressão é o direito de se manifestar livremente opiniões, ideias e pensamento. Ponto e fecha aspas. Bem claro isso, não é? Brilhantemente expressado, Guinei. É muito claro isso, Maurício. Uhum. Posso ler de novo? Pode. Liberdade de expressão é o direito de manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos. E aí, mas aí você tem também toda outra legislação sobre calúnia e difamação, a legislação antirracista. Que vem uma cláusula embaixo, que vem outra cláusula embaixo, que vem outra... Aí, você falando do Rafinha, eu fico até ansioso para falar sobre esse tema, não quero que você esqueça, porque eu polemizei muito também com isso aí lá no meu site, que é o seguinte, é o típico caso da pessoa pública de mentalidade pequena que não entende o papel dela na sociedade. A Vanessa Camargo, o que ela fez a vida inteira? Ela erotizou. Ela tem música falando assim que o homem, vem cá, você não tem pegada, qual que é a sua? É bem explícita, vem cá, você não tem pegada, né? Quer dizer, a brincadeira é essa. Ela engravidou, o Rafinha quis dizer, ele foi infeliz no jeito que ele disse, mas ele quis dizer assim, que acha ela tão gostosa que ele pegaria ela e o bebê dela. Todo mundo entendeu isso, Todo mundo entendeu Maurício. que ele não queria fazer sexo. Quem polemizou foi ela, o pai dela. Só que ganhou 150 mil com uma indenização. Mas essa mesma mentalidade jurídica acabou de fazer uma agente de trânsito pagar 5 mil no Rio, porque falou para um juiz que ele não era Deus, um juiz que estava sem carteira, que desacatou como profissional naquele momento. Então, assim, eu já tinha lido uma vez, com todo respeito aos meus amigos juízes, que eu tenho muitos, que tem uma máxima que advogado conhece, que é juiz e fralda de bebê. Cabeça de juiz e fralda de bebê, você nunca sabe o que tem dentro, né? Nunca sabe o que vai sair. É verdade. Mas, Hudson, dentro da sua área, existe uma diferença de liberdade de expressão na questão jurídica aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Porque a gente sempre fala dos Estados Unidos, por isso que eu não vou falar de outros países. Existe. A liberdade de imprensa nos outros países, assim como nos Estados Unidos, ela é muito mais ampla, né? Eu acho, se o Maurício não concordar, ele que me interrompe aqui, quanto mais civilidade você dá para os seus cidadãos, maior você vai ter liberdade de imprensa. E aí, realmente... Não, você vai repetir essa frase olhando para essa câmera, por favor. Quanto mais civilidade... Quanto mais educação você dá para os seus cidadãos, mais você vai ter liberdade de imprensa. E aí eu rechaço o que como que é o nome dele? O Rafinha fez, porque eu realmente tenho alguns... Você achou de mau gosto? Não, eu achei que, como o nosso último quadro agora, né? Se você me permite dizer que é o nosso último quadro, e muito brilhantemente relatado aqui, né? Meu ídolo, né? Maurício é o ídolo. Então, a gente já notou, né? É meu ídolo. Então, o que acontece? Eu digo que a liberdade de imprensa, assim como o Maurício faz brilhantemente, deveria ser tratado por outros operadores com um certo posicionamento do que os familiares da Vanessa pensou. E eu ainda sou mais enfático. O que será que o marido da Vanessa achou? Será que a sua esposa gostaria de escutar de um operador da mídia que seria comida, mas não, gente. Agora eu peço a palavra. Agora, por favor. 150 mil ficou barato. Não, eu acho que não, ficou barato. Não, isso. Nós não estamos usando aqui não tem nenhum operador do direito usando interpretação, sistema literária, não tem ninguém aqui. Eu estou dizendo como ser humano agora. Eu não gostaria que a minha esposa fosse tratada assim. Mas a minha resposta é como ser humano e não na questão literária, como você disse. Não me atingiria, porque ele não teria essa oportunidade. Não, mas aí eu não... Você entendeu? Ele não teria. Mas aí nós temos que começar a pensar em o que é honra objetiva e subjetiva. Ele não teria essa oportunidade. A celebridade tem que entender que ela tem ônus e bônus pela exposição dela. Ela é uma celebridade. Ele não conhece a intimidade dela. Ele não viu nem ela sem maquiagem para ver se ele ia encarar ela. Ela está todo o tempo produzida. Exatamente. O tempo todo vendendo uma imagem erotizada, com roupas erotizadas. E shine on. E no dia que não acharem ela mais interessante fisicamente, e o marido dela também é do meio. Ele tem poder sobre assinantes. Tem um monte de coisa. Ele levou a demissão do cara. Estava de bom tamanho, até exagerado. É o que eu estou te falando. Olha, eu fui falar do Bolsonaro... 200 mil comentários. O próprio, sabe o que o Jair Bolsonaro, ele, o deputado, escreveu na minha timeline? Vai caçar um homem.
Mas que falta de olha só, argumento. o nosso futuro presidente Faltou argumento para ele. Aí eu vou ficar ofendido? Não, ele não me conhece, eu sou heterossexual, mas pode ser um homem chifrudo. Eu ia casar um homem, eu ia casar um homem sem o menor constrangimento. E falei para todos os caras que seguem ele que não é vergonha nenhuma ser chamado de gay, vergonha ser chamado de político nesse país, ser chamado de ladrão. Exatamente. Então, assim, a Vanessa Camargo não é a sua esposa, porque a sua esposa não é uma cantora famosa vendendo sensualidade. Ela não é uma pessoa famosa que ganha pra fazer anúncio de margarina. Eu acho igualzinho a Daniela Cicarelli que vai fazer amor na praia. Pô, ela não pode. Ela vai ser reconhecida. Exatamente. Vão filmar ela. Ela tem que ter cuidado. Por que as fotos de mulheres e homens nus aparecem na internet? Porque você tirou a foto pelado na sua casa. E por que eu não tenho foto minha pelado, então não vai aparecer nunca. Que cachê a Playboy ofereceria para Vanessa e que cachê ofereceria para sua mulher e por quê? Sua mulher pode ser muito mais bonita do que a Vanessa. Então, assim, porque uma é sensual, uma vende uma imagem, projeta aquilo, fatura com aquilo. Mas nós temos que pensar sempre em honra, objetivo e subjetivo. Da pessoa física. Eu me lembrei do Giba, um colunista de São Paulo, quando eu fiz um estágio com ele, logo que eu comecei a minha carreira como colunista, não como jornalista, porque a faculdade veio depois. Ele falou assim, o Guenei, vai escrever uma matéria, tire o nome da pessoa, coloque o seu e leia de novo, e aí você vai sentir o que ela vai sentir. Eu achei show isso. Então tem a questão da emissão e tem a questão da recepção, mas a questão da recepção, ela tem que ser mais inteligente do que a da emissão. Porque você se sentir ameaçado, humilhado por uma brincadeira, porque foi esse o objetivo. Exatamente. Então, quem acendeu o fogo foi o receptor. Você acha que para o filho dela ele vai crescer com a mancha do cara que sofreu uma piada do Rafinha ou com a mancha do cara que foi objeto de uma discussão de liberdade de imprensa? Ele vai ser lembrado agora sim, por causa da mãe, que ela vai pegar esses 150 mil, que para ela não faz diferença nenhuma, que é uma mulher com muito dinheiro, ainda herdeira do Zezé de Camargo. Exatamente. Mas o moleque ficou manchado. E não foi pela piada do Rafinha, que é só mais uma piada de mau gosto desse pessoal do stand-up que só faz piada de mau gosto. Agora, assim, nos Estados Unidos tem esse mesmo tipo de humor, que faz esse mesmo tipo de brincadeira, e pessoas como a Madonna... E as pessoas aceitam e dão risada. Olha, a gente vai terminar, infelizmente, mas eu quero convidar os meus amigos para voltarem em 2016 para a gente continuar, porque eu não sei o que vai acontecer nessa crise política e econômica da qual estamos passando. Mas o ano que vem a gente vai ter esse mesmo assunto com uma outra abordagem. A gente vai terminar com um filme, um documentário da Malala, aquela indiana, não, do Paquistão, isso mesmo. E que ela recebeu um tiro na cabeça quando voltava da escola dentro de um ônibus. E ela acabou sendo ouvida pelo mundo inteiro. Mas antes do vídeo, eu quero muito agradecer vocês. Obrigado. E queria uma palavra, uma mensagem, algo de efeito para o meu telespectador. Dr. Hudson, por favor. Bom, o tema foi brilhantemente abordado aqui e a frase ou o ensinamento que o Guinei trouxe, né, comento aqui, para o direito e para a vida social em comum, eu acho que é o mais adequado. Muitas das vezes a gente nos apega muito ao direito, ao que vamos fazer, se aquilo vai figurar como crime ou não, mas a gente deveria sempre nos colocar no lugar do outro. Evitaríamos constrangimento. Quando o Maurício Ricardo disse a respeito das pessoas que fazem, dos comediantes que fazem stand-up nos Estados Unidos, e como o nosso é um pouco mais recente, a gente ainda vive aquele momento onde as pessoas adoram falar do gordinho, adoram falar da mãe do juiz tal, e isso lá fora já não é mais comum. Né? Lá fora a comédia já é muito mais inteligente. Então, quando a gente se posiciona do outro lado, eu costumo dizer que tudo que se destaca não é cópia. A cópia, ela chega um dia que ela aparece e aí... É como você colocou, vamos ser mais civilizados, vamos ter mais educação. Maurício Ricardo. Nos Estados Unidos, o que eu acho bacana é o seguinte, nos Estados Unidos também tem o humor baixaria, também que fala de gordinho, a questão, o que evoluiu também é a percepção do gordinho sobre isso, né? Evoluiu também. É uma via de mão dupla, porque o cara já entendeu o que é ofensa e o que é humor. Um gordinho fazendo um stand-up sobre gordice, como a gente tem aqui, até o Berlândia, um excelente, que é o Rogério Morgado. Isso, mas eu ia falar. Assim,
ele pode falar dele mesmo, tá tudo bem, porque a minoria é sempre o outro. Você fala, não existe a minoria quando você faz parte da maioria. Então, a gente tem que ter o cuidado, sim, isso é evolução, de não fazer humor explorando estereótipo. Eu não consigo mais rir de piadas racistas, homofóbicas, simplesmente não consigo mais rir. Eu nunca publiquei isso no meu site, nunca usei isso no meu trabalho. Agora, se alguém me chama ou viado, não sei se posso usar essa expressão, qualquer coisa você bota um pi, mas assim, de que forma isso vai me ofender? De forma nenhuma, não vai me ofender de forma nenhuma. E eu acho que se eu fosse Vanessa Camargo, por exemplo, ou qualquer outra celebridade, fosse vítima de um humor de mau gosto, eu saberia ter, como eu citei lá na frente, esse ouvido de terceira pessoa. O cara não está falando para mim, ele está falando para aquela pessoa que rebola no videoclipe e que fala, vem cá me possuir, vem cá quem é você, porque assim, ela está se convidando como pessoa pública, não como pessoa física. Exatamente. Né? Assim, por isso, assim mesmo tem que andar com segurança. Então, tudo tem que amadurecer no Brasil, tem que amadurecer a noção da diferença entre celebridade. Por exemplo, botar uma grua para invadir a casa da Carolina Dickmann, tá errado. Né? Um paparazzo do outro lado da rua faz parte, por isso que ela ganha dinheiro para fazer propaganda de margarina. Limite. Então, assim, você vê muito comum o pessoal lá nos Estados Unidos ir de chinelo havaiana para o supermercado e dar tchauzinho para o paparazzo, é outra cultura, né? Ela sabe que ali não é. Então, nós estamos num processo de amadurecimento. Se houver tolerância e inteligência dos dois lados, beleza. Agora, inteligência e tolerância passa por respeito, na minha opinião, às minorias, e passa por não ver graça nisso. Uma pessoa inteligente simplesmente fica constrangida com piada de cunho racista ou preconceituosa. Agora, pessoa pública é para avacalhar mesmo. Se a gente não puder avacalhar a pessoa pública, eu falo como humorista, eu vou falar de quem? Não vai ser da esposa do Hudson, que ninguém conhece. Né? Maurício, muito obrigado a você, obrigado ao Hudson. E eu termino dizendo a você o seguinte, toda vez que a gente estiver com esse papo, com essa liberdade de expressão, eu tenho certeza que a gente vai exercitar a educação. E sendo mais educados, com certeza você terá uma advocacia mais sofisticada, mais refinada e um humor fino como o do meu amigo. Educação é tudo. A você, muito obrigado pela audiência, Feliz Natal para vocês, feliz 2016 e com muita liberdade de expressão. Até lá. When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house just once. You named her after a girl who spoke out and was killed. Almost as if you said, she'll be different. You're right. Canal da Gente, um amor de canal.